Nós os criamos, mas vocês estão quebrados, poluídos, danificados. Você pode ver por si mesma, ele disse, apontando para as formas derrotadas e curvadas, à espera, na borda das valas. Centenas deles, apenas esperando. Mesmo sem isso, você iria morrer de qualquer forma e em breve. Mas nós somos pessoas! Somos seus filhos! Tannis balançou a cabeça, cansado. Não adiantava argumentar com alguém cuja razão havia se deteriorado. Vocês nunca poderão ser o que somos, ele disse calmamente, puxando a faca. Ao ver a lâmina, Faith soltou um som profundo e estrangulado em sua garganta e recuou. Tannis se perguntou se ela iria tentar correr. Uns poucos o faziam. Eles nunca iam muito longe. Essa sua filha, no entanto, não correu. Em vez disso, fechou as mãos contraídas em punhos pálidos e trêmulos e então, com um óbvio esforço de sua vontade, levantou-se. Em pé, ela foi capaz de olhá-lo diretamente nos olhos. E embora suas lágrimas fizessem seu cabelo grudar no rosto, ela não chorou, pois por um breve momento, embora fugaz, o terror que desfigurava suas feições a deixara. Ela parecia quase íntegra, saudável. E vocês não podem nos amar pelo que somos? Ela perguntou, as palavras lentas e firmes pela primeira vez. Mesmo poluídos, mesmo danificados, mesmo contaminados, vocês não podem nos amar? Amor? Tannis repetiu, provando a estranha palavra, revolvendo-a na língua enquanto dirigia a faca para dentro e para cima, passando pelos músculos, pelas costelas e para dentro do coração galopante. Como ódio, essa palavra é sua, filha, não nossa. Sejam bem-vindos, Shin e Ketral. No vídeo de hoje eu vou fazer a análise do livro O Imperador das Lâminas, primeiro volume da trilogia As Crônicas do Trono de Pedra Bruta, por Brian Staveley. Eu comprei esse livro principalmente por conta da conspiração misteriosa que você descobre nas primeiras páginas dele, mas eu confesso que o que me chamou a atenção mesmo foi essa arte do livro. A análise vai ter primeiro a parte sem e depois a parte com spoiler do livro, mas não se preocupe que eu vou avisar aqui na descrição do vídeo e no vídeo quando os spoilers começam e terminam. Há muito tempo, existia uma raça de seres imortais que governavam o mundo. Eles se chamavam Ka-Strim. Eles eram, fisicamente, idênticos aos humanos, mas o que os diferenciava é que eles não podiam sentir emoções como amor e ódio, e eles viviam simplesmente na base da lógica e da razão. Mas por algum motivo, eles param de ter esses filhos Ka-Strim imortais e sem emoção, e começam a ter filhos que eles consideram defeituosos, que são mortais e possuem emoções que eles não entendem. Eles achavam que isso era uma doença e que os filhos estavam quebrados, mas na verdade eles apenas começaram a ter filhos humanos. Por conta disso, eles começaram a matar esses filhos humanos, e isso gerou uma guerra que durou séculos, onde os humanos lutavam por sua sobrevivência, e os Ka-Strim lutavam para simplesmente não ver mais essa espécie defeituosa no mundo. Os Ka-Strim, por serem imortais, eles tinham adquirido conhecimentos de batalha e tecnologia durante milênios, e durante muito tempo eles foram vitoriosos nas batalhas contra os humanos. Mas a longo prazo os humanos começaram a vencer a guerra. Por quê? A cada Ka-Strim que caía, não existia um outro para tomar o seu lugar, já que os Ka-Strim não podiam mais se reproduzir. Enquanto isso, mesmo os humanos morrendo em números muito maiores, eles conseguiam se reproduzir, e isso foi a chave para ganhar a guerra contra os Ka-Strim. O livro me prendeu por esse ar misterioso desde essas primeiras páginas, quando você descobre um pouquinho sobre a história dos Ka-Strim. O livro se passa centenas de anos depois dessa guerra, e hoje o império que reina é o Malkeniano. E o imperador foi assassinado em uma conspiração para derrubar a família Malkeniana do poder. O imperador teve 3 filhos, Adari, Kaden e Valin. Adari é a mais velha e foi treinada desde criança para assumir um dia as políticas e finanças do império. Kaden, o herdeiro do trono, foi mandado ainda muito criança para viver entre os monges Shin, além das fronteiras do império. E Valin, também ainda muito novo, foi mandado para se tornar um Ketral, os assassinos imperiais mais letais e eficientes de todo o Império Arturiano. Os guerreiros Ketral são treinados desde muito criança apenas para matar. Eles são divididos em facções, e cada facção possui 5 membros e um pássaro Ketral. O pássaro Ketral é basicamente uma águia gigante, esse que está aqui na capa do livro, que é o meio de transporte dos guerreiros Ketral para todos os lugares do Império. O livro é narrado de acordo com o ponto de vista de cada um dos 3 irmãos, então os capítulos são divididos entre Valin, Adari e Kaden. Nas primeiras páginas do livro, a turma de cadetes de Valin descobre um navio naufragado e sua tripulação de soldados imperiais todos mortos numa praia. Essa praia é Lar dos Ketral, que é formado por um complexo de ilhas.
Além do misterioso navio, uma garota é encontrada brutalmente assassinada em uma cidade próxima ao Comando Quetral. E a história de Valen começa com esses misteriosos acontecimentos e com ele acompanhando e tentando descobrir quem está por trás disso, ao mesmo tempo que ele se prepara para o julgamento de Hu, que é o teste final para você se tornar um guerreiro Quetral. Enquanto isso, na capital do Império, um sacerdote da deusa Intarra é culpado pelo assassinato do Imperador. O Kenarang, general Han Yutorna, assume temporariamente o trono, e Adari assume uma posição mais formal dentro da política e economia do Império. E do outro lado do mundo, Kaden, vivendo entre os monges Shin, não tem ideia que o seu pai foi assassinado. Ele está treinando entre os monges para alcançar o vazio, que é um tipo de transe que você entra para se livrar de todos os seus sentimentos. Esse transe é um segredo dos monges Shin. As pessoas vão para lá para se tornar esses monges e, consequentemente, buscar o vazio. E mesmo estando além da fronteira do Império, sem saber que seu pai foi assassinado, Kaden ainda corre muito perigo, porque quem quer que esteja por trás da conspiração não quer que Kaden esteja vivo para assumir o trono. O livro é considerado fantasia adulta, e ele tem algumas descrições bem violentas e bem sangrentas durante a história. O sistema de magia do livro é muito importante para a história, porém, eu acredito que ele não seja muito bem explicado e nem muito bem estabelecido. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo, nas considerações finais. Mas basicamente, qualquer pessoa nesse universo pode nascer com poderes mágicos, embora eles sejam bem raros. E cada feiticeiro, para poder fazer uso da sua magia, tem uma fonte de poder. Se, por exemplo, a fonte de um feiticeiro for água, quando ele estiver perto de água, o seu poder vai ser incrivelmente forte. Mas por outro lado, se ele estiver em um deserto ou em algum lugar sem água, o poder dele é basicamente inútil porque ele não consegue fazer nada sem a fonte de poder. Agora que eu já dei uma pequena sinopse do livro, vamos para a parte com spoilers. Aqui na tela e na descrição do vídeo vai ter o tempo exato que os spoilers começam e terminam. Então se você ainda não leu o Imperador das Lâminas, já pula direto para as considerações finais. Vamos começar com a parte que eu menos gosto, que é a história da Adari. Eu não fiquei nem um pouco surpreso no final do livro quando eu descobri que o general Han Yutorna era o verdadeiro responsável pela morte do Imperador. Eu achei muito previsível. Sem contar que durante o livro todo eu achei a Adari uma personagem muito cansativa, muito facilmente manipulada e muito irritadinha. E isso me deixou sem vontade nenhuma de ler os capítulos dela quando chegavam. A única parte que eu realmente gostei foi o jeito que ela matou o sacerdote no final do livro. Mas mesmo assim isso não teve muita relevância, mas de qualquer jeito foi legal. Agora falando um pouco sobre o Vale. Eu gosto de praticamente tudo que envolve o arco dele. O julgamento de Hu é simplesmente brutal. Eu ficava cansado só de ler tudo que eles tiveram que passar até chegar no covil dos Slarn. E mesmo lá eu fiquei com claustrofobia de ficar naqueles lugares apertados e escuros sem saber para onde ir para comer ovo cru. Mas essa foi a parte que eu achei um pouco forçada, porque eu achei um pouco conveniente demais o Valen chegar numa câmara secreta que tinha o rei dos Slarn e o ovo rei dos Slarn deixar ele um pouco mais poderoso que as outras pessoas que comiam os ovos normais. Não me entenda mal, eu gostei muito dessa ideia dos ovos Slarn darem um sentido um pouco mais aguçado para as pessoas que o comem. Ou bebem. Sei lá. Mas eu achei um pouco forçado ele chegar num lugar que ninguém nunca tinha ido antes e ficar com o ovo mais poderoso de todos, mas até aí isso não me incomodou tanto assim. Então bola pra frente e continuar falando das coisas que eu gostei. Uma das coisas que me deixou mais triste durante o livro foi com certeza a morte da Halim. Eu gostava muito dela, eu achava que ela fazia um par muito legal com o Valen, eles tinham uma dinâmica muito interessante, que ele agia um pouco mais por impulso e ela um pouco mais durona, ela tentava botar um pouco de ordem e controlar um pouco ele. Eu achei tudo isso muito legal, eu achava ela uma personagem sensacional e eu senti muito quando ela morreu. Mas em compensação, eu gosto mais ainda da dinâmica que a facção de Valen traz. Eu sinto que se a Halim tivesse ficado viva, ela teria ido parar na facção do Valen de alguma maneira. E isso teria que tirar um dos membros da facção em ordem para colocar ela, e eu gosto de todos eles. Pra mim, as três melhores personagens do livro são Light, Enic e a Gwenna. A Gwenna é sem dúvida a personagem mais legal. O humor meio sádico dela, o jeito todo durão, fazem ela ser uma personagem que eu acho muito incrível. E sem dúvida, um dos pontos altos do livro é a dinâmica dessa facção do Vale. Eu acho muito legal ver a evolução da facção de Vale. Quando eles começam a treinar juntos, eles são todos atrapalhados e as estratégias comuns não funcionam muito bem com eles, porque eles têm uma própria dinâmica e cada um tenta lutar meio individualmente. Mas quando o Vale muda essa estratégia para se encaixar melhor com a facção deles, eles ficam simplesmente sensacionais e muito eficientes. E eu gosto muito de ver isso nessa equipe. Uma das minhas maiores surpresas do livro foi descobrir a fonte do poder de Baledin, emoções.
Quando que eu ia imaginar que um feiticeiro teria emoções como fonte de poder? Mas eu achei isso muito legal. Eu nunca tinha visto um feiticeiro de emoção ser abordado em qualquer outro livro do gênero, e eu achei o conceito muito bacana. Mas ao mesmo tempo, algumas coisas me incomodaram um pouco. Eu acho que o autor não estabelece muito bem quais que seriam os limites desse poder e quais seriam as regras para usá-los. Meio que a regra básica de magia na maioria dos livros de fantasia é que o uso da magia tem consequência, e eu não vejo muito isso nos atos de Baledin. Já na história do Kaden, eu gosto muito de toda essa ideia do trânsito vazio. Eu gosto de ver como ele entra e sai dele, do treinamento que ele teve que fazer até chegar lá. E como o mestre dele, Rampuritan, usou de umas técnicas um pouco mais brutais para conseguir fazer ele chegar lá em um tempo mais curto. Eu gosto da inocência de Kaden e também da sua bravura e dele querer fazer o que é certo, mesmo quando não parece ser muito fácil. Outra coisa que eu gosto é ver a dinâmica dele com a Triste, que no momento você olha para ela e você fica pensando, nossa, ela é mais uma menina frágilzinha que o Kaden vai ter que salvar. Mas não. E é muito interessante ver como ela aguenta toda a perseguição que rola na floresta e toda a pressão que acontece ali, enquanto o Kaden teve anos de treinamento para ter as habilidades que ele tem hoje. Triste, aparentemente não tem nada. Então isso dá um ar um pouco misterioso para a personagem e eu quero ver como no próximo livro ela vai ser desenvolvida. Eu gosto muito da cena entre Vale e o inimigo dele, o Uro. Eu acho que é assim que pronuncia. E eu acho muito interessante como ele consegue derrotá-lo. E mesmo sendo bem brutal o que ele faz depois com o Euron, eu acho que foi bem merecido. Porque essa personagem me passava uma sensação muito parecida com o Joffrey de Game of Thrones. E eu fiquei muito aliviado e muito satisfeito com o que Valen faz com ele no final do livro. Agora vamos falar da parte que eu acho mais interessante de todo esse livro, os Ka-Strim. No final, eles estavam por trás de toda a conspiração. Isso já era também um pouco previsível, porque não tem por que eles estarem soltando pistas ali sobre eles durante a história se em algum momento eles não fossem ser usados. Mas mesmo assim, eu achei muito legal. Toda essa mitologia que tem por trás dos Ka-Strim, a história, a religião, e eu não consigo parar de me perguntar o porquê os Ka-Strim pararam de poder se reproduzir. E eu acho que, sem dúvida, esse é o maior mistério do livro e eu quero ver ele ser explorado muito mais a fundo nos próximos 2 livros da trilogia. Mas ligado aos Ka-Strim, uma coisa que me incomoda é por que alguém escolheria se aliar a eles sabendo que eles são Ka-Strim. Pode ser pela ganância, mas ao mesmo tempo não faz muito sentido, porque toda essa mitologia e história dos Ka-Strim sempre conta a mesma coisa, que o objetivo deles era destruir os humanos. E eu não sei por que um humano se aliaria a um ser que quer destruir a própria raça humana. Mas no final, a minha opinião desse livro é muito positiva. E eu gostei muito no final, quando o Kaden e o Valen eles se reencontram, e como todo esse mistério envolvendo os Ka-Strim pavimentou o caminho para os próximos livros da trilogia terem os Ka-Strim como a ameaça principal. Agora, voltando para a parte sem spoilers, para as considerações finais. Uma das coisas que eu mais gosto na literatura de fantasia no geral é quando você está lendo um livro com um mundo inventado, você descobrir a história daquele mundo e o que aconteceu antes da história que está sendo retratada aqui. E esse livro, sem dúvidas, faz isso com excelência. Tanto a religião quanto a história do mundo têm um papel muito importante na história geral desse livro. Elas são, de uma forma bem direta, parte do mistério que envolve todo o livro. A criação de mundo é outro ponto muito positivo desse livro. Você consegue se situar muito bem onde o autor te coloca durante a história. As descrições de lugares não são muito cansativas, fazendo com que você consiga aproveitar mais. Eu tenho 2 grandes críticas a esse livro. A primeira é que eu acho que o sistema de magia não é muito bem estabelecido. Eu acho que faltam algumas regras e limites para dar um pouco mais de noção do que está acontecendo na história. E a segunda crítica é que eu detestei o arco da Adari. Ela deixa suas emoções tomarem conta dela a quase todo momento, mesmo falando que ela foi treinada para sempre esconder essas emoções. Então eu achei uma personagem bem fraca e bem chata no livro todo. Mas a participação dela nesse primeiro livro não é tão grande quanto a de Kaden e Valen. De uma forma geral, eu gostei muito desse livro e eu o recomendaria para qualquer pessoa que gosta de um bom livro de mistério. O meu sistema de avaliação de livro é baseado em 7 categorias. Personagens engloba a construção e desenvolvimento das personagens, arcos de redenção, as escolhas que ela faz durante a história e qual a motivação dela. A categoria de história avalia o desenvolvimento da história, do começo ao fim, e se o final fecha bem com a história construída no livro. O ritmo do livro avalia se a leitura foi fluida ou cansativa no decorrer da história. A categoria de mundo engloba toda a criação de mundo, religiões existentes, a história do passado do mundo, criações de raças e de culturas desse mundo inventado. Sistema de magia, se o livro tiver um, avalia o quão bem desenvolvido ele foi, se as regras e limites criados são seguidos durante a história, a originalidade e qual seria a relevância dele tanto para a história quanto para o mundo que a história se passa. A categoria de temas avalia quais os temas que o autor escolheu abordar durante o livro e quão bem eles foram trabalhados. E por último, qual foi a minha curtição lendo o livro,
o quanto eu aproveitei, me emocionei ou me diverti. Como esse é o meu primeiro livro fazendo análise aqui no canal, eu quis explicar um pouquinho melhor quais são os meus critérios de avaliação. Mas nos próximos vídeos vai ter simplesmente aquela tabelinha com as categorias e a nota no final. E vocês, já leram O Imperador das Lâminas? Se sim, deixe a sua opinião aqui nos comentários para a gente poder conversar um pouco mais sobre esse livro. O link para comprar O Imperador das Lâminas ou os livros seguintes da trilogia vão estar aqui na descrição do vídeo. Comprando por eles, você ajuda muito a apoiar o canal. Se você quiser conversar sobre O Imperador das Lâminas ou qualquer outro livro do gênero da fantasia, vem participar do meu servidor do Discord. O link vai estar aqui na descrição, é só você clicar nele e participar. Eu posto vídeo todos os sábados ao meio-dia, então já ativa o sininho para ser sempre o primeiro a chegar aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa o joinha e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Boa viagem entre mundos, qualquer que ele seja!